pouco sobre você? Boa tarde, meu nome é Adolf Hitler, eu sou austríaco, nasci numa cidade do interior, 20 de abril de 1889. Meus pais chamavam Alois e Clara, eu sou o quarto filho. Certo. E como foi a sua infância? Foi tranquila ou conturbada? A minha infância ela foi muito conturbada, meu pai era uma pessoa que bebia muito, acabava sendo um pouco agressivo, com amigo, com a minha mãe. Aí a minha mãe já era uma pessoa mais tranquila pra mim, era todo o contrário do que meu pai era. E na escola, como você era? Tinha muitas dificuldades? Olha, meu pai queria que eu estudasse, que eu me tornasse um funcionário público, mas eu falei pra ele que isso nunca foi questão pra mim, nunca esteve nos meus pensamentos, já que eu queria ser um artista. Na data de 1907, mais ou menos, com 16 anos, eu fui para uma academia, tentei ingressar, mas não consegui, eles acabaram não me aceitando. Para mim isso foi um grande choque, já que eu tinha muita confiança que eu ia conseguir, mas faz parte. E como era a sua vida em Viana? Olha, com as poupanças minhas e com alguma que a minha mãe me deu, eu consegui me virar. Logo comecei a vender as minhas artes, aquilo lá que eu aprendi na vida para sobreviver. Nos meus tempos livres eu gostava de estudar muito sobre política, né? Isso fez com que eu percebesse que o socialismo ele usava uma agressão nas ruas para conseguir ser ouvido. Sim. E como foi a sua Primeira Guerra Mundial? Você estava na Alemanha ou na Austrália? Quando eu tinha 24 anos, em 1914, a guerra ela tinha começado. Para quem não sabe, eu sou austríaco, mas eu decidi me juntar às forças alemãs. Lá dentro eu descobri que era um lar, um lugar onde eu me sentia bem. Logo em pouco tempo eu me tornei um grande soldado, um exemplo a ser seguido. Tanto é que eu ganhei um dos maiores prêmios, que seria o Prêmio Militar a Cruz de Prata. E logo depois disso, eu não gostava muito de estar ali, mas infelizmente em 1914 teve o fim da guerra. E depois você fez o quê? Eu não queria sair das forças alemãs, mas logo que após a guerra acabou, eu acabei, por um conhecido meu, entrando num curso de política. Ali estudei história, tanto da política alemã, tanto do mundo inteiro. E lá eu descobri que eu sou a favor de um antissemitismo fundamentado e que se deve eliminar os privilégios dos judeus. E que o meu objetivo final é a remoção dos judeus. E quando começou a sua carreira política? Começou em setembro de 1919, quando eu estava fazendo um discurso para a extrema-direita. E eu percebi que quando eu falo, as pessoas escutam. Isso eu achei um paraíso, já que com isso poderia ter pessoas que me achavam importantes e ótimo ao meu redor. E logo eu percebi que eu queria ser um político e queria chegar ao mais alto e ao topo. Ali, ao tempo, logo fui falando, fazendo discurso e as pessoas aos poucos foram acreditando e foram gostando do que ouviam da minha pessoa. E qual foi a sua estratégia para se tornar líder? Eu sou um ótimo comunicador e eu sou estratégia da imagem, coisa que nenhum outro político tinha utilizado na época. E quando você foi preso pela primeira vez, era porque você queria? Sim, porque eu precisava do meu nome na imprensa. Semanas depois, os meus seguidores se me multiplicaram, triplicaram e eu sentia mais forte como nunca. Eu estava mais forte como nunca. E o que aconteceu no dia 8 de novembro de 1924? Eu declarei a Revolução Nacional, mas meus soldados acabaram perdendo, mas estava tudo bem porque eu já tinha outra estratégia. E aí, o que aconteceu depois que você saiu da prisão? Eu precisava de dinheiro para minhas campanhas e eu fui atrás de um amigo nazista, o qual me emprestou esse dinheiro. E como você se tornou chefe do governo alemão? Eu viajava de avião pela Alemanha e conseguia fazer 3 reuniões por dia. Com isso, as pessoas ouviam o meu discurso e acabavam gostando. Em 1929, a Alemanha entrou em crise e uma crise socioeconômica. Logo, as pessoas gostavam de mim porque eu era muito sincero. Logo, fui nomeado chefe da Alemanha. E como começou a Segunda Guerra? Bom, eu queria transformar a Alemanha numa grande potência mundial. Com isso, junto da Rússia, a gente invadiu a Polônia, a qual derrotamos, né? E invadimos os países fronteiras, como a França, por exemplo. E como acontecia as perseguições com os judeus? Bom, era simples. Na Alemanha já tinha tirado totalmente o direito deles.
A cada vez que eu ganhava poder, eles iam perdendo direitos de tudo. Eles estavam colocava eles, isolavam em lugares onde eles não tinham nem o que comer, nem tomar banho, nem coisas mínimas. E foi ali quando eu tive a brilhante ideia de criar os campos de concentrações. E como acabou a guerra? Foi quando eu decidi trair os russos, invadindo eles. Eles foram que me traíram minha primeira derrota, né? E a única, já que eles eram muito mais poderosos. E aos poucos eu fui perdendo a força. Logo eles me encontraram, eu estava escondido e estou aqui dando essa entrevista. E essa é a última entrevista? Quem sabe? E você tem alguma consideração final? Sim, quando maior for a mentira, mais pessoas vão acreditar nela. E essa foi a entrevista com Adolf Hitler. Muito obrigada. E como começou a Segunda Guerra? Não quero mais passar. Vai! Vamos, porra! Que coisinha mais linda! Peraí que eu parei de gravar sem querer. Putz, estou lascado. Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim. Que é isso, meu filho? Calma. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.